aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje é sobre a primeira lei de Ohm, certo? Mas antes de a gente falar da primeira lei de Ohm, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre resistores. Esses dispositivos aí que são muito importantes para os nossos circuitos elétricos, né? Toda a elétrica, eletrônica, necessita desses dispositivozinhos, certo? Para poder funcionar de forma correta, certo? Então é o seguinte, então vamos começar aqui falando sobre os resistores. Bom, resistores, gente, vocês podem fazer as anotações de vocês aí, né? Pega o caderno, pega a caneta, pega o lápis para fazer as anotações. Então vamos lá. Resistores, o que é um resistor? O resistor, ele nada mais é do que um dispositivo eletrônico que serve para limitar a passagem da corrente elétrica, certo? Então, esse dispositivo que limita a passagem da corrente elétrica é o que nós chamamos de resistor. É um resistor elétrico, certo? E como é que ele faz essa limitação da passagem da corrente elétrica? Muito simples. Ele vai transformar parte da corrente elétrica em energia térmica, certo? Então ele vai transformar parte da corrente elétrica em calor. Existem alguns aparelhos na sua casa que funcionam através de resistores, além, logicamente, dos dispositivos eletrônicos, né? Por exemplo, o celular que você possa estar vendo essa aula, a televisão, né, o aparelho de televisão, que você também pode estar assistindo a aula pela TV, né, a tela do computador, dentre outros aparelhos. Vocês vão perceber que lá na placa, né, tem uma grande quantidade de dispositivos e tem também uns dispositivos ali que são bem pequenininhos, outros um pouco maiores, certo? Esses resistores, esses dispositivos, eles podem ser os resistores, tá certo? Além disso, existem também outros aparelhos que eles funcionam com a limitação da passagem da corrente elétrica. É justamente essa limitação, essa transformação de energia que vai fazer com que o aparelho ele produza o trabalho, ou seja, ele faça aquilo que ele esteja programado para fazer. Um exemplo disso é o chuveiro elétrico. Então, o chuveiro elétrico, quando a corrente elétrica passar lá pelo resistor, né, pelo fiozinho que tem dentro do chuveiro elétrico, ele vai aquecer, porque ele vai transformar ali aquela corrente elétrica em energia térmica, né? E esse calor é passado aí para a água, e a água por isso que ela sai aquecida, tá ok? A panela elétrica é um exemplo, certo? A churrasqueira elétrica, as meninas aí que possivelmente gostam de passar uma chapinha no cabelo, ok? Então, esses são aparelhos que funcionam a resistência elétrica, né? O ferro de passar roupa também é um exemplo, tá certo? Então, vocês vão conhecer aí N exemplos de aparelhos que funcionam a resistência, certo? Esses aparelhos, geralmente, que nós chamamos de aparelhos resistivos, né? Eles geralmente também são aparelhos que costumam a gastar um pouco mais, certo? Então, tem que ter cuidado aí quanto ao uso desses aparelhos, né? A quantidade de tempo que vai ser utilizado durante o dia, né, ou durante o intervalo de tempo aí, ok? É por isso que os especialistas eles falam que quando for passar roupa, que passe logo uma quantidade muito grande de roupa, para não estar passando roupa todos os dias. Então, faz logo tudo de uma vez, justamente porque o ferro de passar roupa, como ele é um aparelho resistivo, ele acaba por consumir uma quantidade de energia também um pouco maior. Ok? O chuveiro elétrico, a mesma coisa, né? A preocupação de não ficar muito tempo no banho. A panela elétrica, né? Então ela tem todo um processo ali de automatização, né? No momento que liga, no momento que desliga, tá certo? Justamente para poder não gastar muita energia. Okay? Então todos esses aparelhozinhos lá que ele se aquece quando você coloca na tomada, quando você liga ele que ele se aquece, ele funciona a resistência, ok? Além disso, a sua TV ou o seu computador ou o seu celular quando está
você está utilizando também ele há muito tempo, né, vocês vão perceber que ele também aquece. Ele aquece porque dentro dele tem resistor. A função dele principal talvez não seja o aquecimento, mas ele aquece porque dentro dele tem esses resistorzinhos. E esses resistores, eles limitam a passagem da corrente elétrica justamente em forma de calor, tá ok? Então um resistor, ele é mais ou menos desse jeito. Você já deve ter visto ele aí em alguns dispositivos, né? Geralmente ele é desse formato. Ele tem um fiozinho de um lado, né, que é o contato. Aí ele vem com uma parte que parece assim um feijão, um pouco assim esticado, tá ok? E do outro lado também tem o fiozinho que é o contato, tá ok? Isso tem vários tamanhozinhos. E vocês vão perceber o seguinte, que em um dos lados tem uma grande quantidade de fiozinhos, certo? Tem uns fiozinhos assim coloridos, tá ok? Esses fiozinhos coloridos, certo? Ali o técnico, né, ou a pessoa que estiver trabalhando com esse resistor, ele vai, através daquele fiozinho, daqueles filamentozinhos coloridos, eles vão conseguir fazer a leitura da resistência daquele resistor. Ou seja, o quanto de resistência ali ele vai conseguir exercer. Certo? Então, como é que funciona? É muito simples. A corrente elétrica chega, certo? Quando passar pelo resistor, parte da energia vai ser transformada em calor, ok? E a energia elétrica que vai sair, né, a corrente elétrica aqui que vai sair, ela vai ser menor do que a que chegou, certo? Isso serve para quê? Para proteger um outro dispositivo que esteja, não é, aqui nesse circuito. Por exemplo, uma lâmpada de LED. Uma lâmpada de LED pode ser que a quantidade de corrente elétrica que ela necessite para acender não seja uma quantidade muito grande. Como é que vai se fazer para que a quantidade que chegue nela seja uma quantidade razoável? Muito simples. Coloca-se um resistor. O resistor, ele vai limitar a passagem da corrente elétrica e a quantidade de corrente elétrica que vai chegar na lâmpada vai ser a quantidade necessária. Porque se chegar a mais, essa lâmpada ela pode danificar, né? Ela vai danificar. Tá ok? Então vamos lá. Então nós já sabemos o que é um resistor e como é que nós representamos esse resistor em um circuito. Também é muito simples, ó. Então você pode fazer uma linhazinha e no meio dessa linha você, né, fazer assim, ó, vários V's, né, ou vários W's, e desta forma nós temos a representação do resistor. Então toda vez que você vê uma planta, né, de um circuito e tiver este formato ali, trata-se de um resistor, tá ok? Então você já sabe que o resistor ele serve para limitar a passagem da corrente elétrica, certo? O último vestibular, ou o penúltimo vestibular da UEMA, trouxe uma questão muito simples sobre resistor. Trazia um textozinho falando sobre resistor, tinha uma ilustração sobre o resistor e lá estava perguntando, né, sobre o que estava se falando no texto, certo? Basicamente isso. Então, trata-se de um resistor elétrico, né? Trata-se de resistência, tá certo? Bom, por que nós estamos falando sobre resistor? Porque a primeira lei de Ohm, ela vai falar justamente sobre as resistências, certo? Então é o seguinte, existem aqui resistores que nós vamos chamar, né, de resistor ômico e de resistor não ômico, certo? Vamos ver a diferença entre eles. Vocês verem como é bem simples. Ó. Então, o resistor ômico, ele vai ser um resistor que ele vai trabalhar com resistências, certo? Com a resistência constante, certo? Resistência constante, ou seja, à medida que você vai aumentando uma grandeza, a outra também vai aumentando.
na mesma proporção. E quando nós fizermos essas medições, nós vamos perceber que todas essas medições elas terão o mesmo valor. Por isso que é constante, certo? E que grandezas são essas? É muito simples. É uma grandeza que é a DDP, porque esse resistor ele vai ter que ser ligado a uma DDP, né? Vai ter que ser ligado aqui a uma fonte, ó, vai ter que ser ligado a uma fonte. Então, é essa a fonte. E a partir dessa fonte nós temos o quê? A corrente elétrica. Então, vai ser DDP sobre a corrente elétrica. Certo? Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, uma DDP 1 e uma corrente elétrica 1, fizermos a medição, okay? E fizermos essa razão, a razão entre eles, nós vamos perceber que, se eu mudar a DDP, a corrente elétrica também vai mudar na mesma proporção. Certo? E se nós fizermos essa razão, nós vamos encontrar um valor. E vai ser a mesma coisa se eu mudar novamente a minha DDP, eu terei também uma corrente elétrica proporcional a essa DDP, tá certo? E quando nós fizermos essas razões, nós vamos encontrar o mesmo valor, que vai ser uma constante. Ok? Então, todas essas razões, elas terão sempre o mesmo valor. Que valor é esse? É um valor constante que nós vamos chamar lá na frente de resistência. Certo? Então, nós temos aqui essa constante que é a resistência. Certinho? Bem fácil, né? E o resistor ôhmico, nós podemos representar ele graficamente. É muito simples. Certo? Então, nós vamos ter, ó, chamar aqui de DDP e esse aqui de corrente. No resistor ôhmico, ele sempre vai ser aqui, ó, o gráfico vai ser uma reta, pegando aqui os valores proporcionais, tanto para a resistência tanto para a corrente quanto para a DDP. Tá ok? No resistor não ôhmico, então resistor não ôhmico, certo? Ele vai trabalhar agora não com resistência constante, mas com resistência variável. Nós temos agora resistência variável. Certo? Então a resistência ela não vai assumir um valor só. Quando nós fizermos essa mesma razão, nós vamos perceber o seguinte, ó. DDP1 sobre corrente 1 vai ser diferente quando nós fizermos uma DDP2 sobre corrente 2. Que, por sua vez, vai ser diferente, ó, de uma razão, né, entre a DDP3 e corrente 3. Percebam o seguinte, que não tem, né, não existe agora essa igualdade, essa equidade entre as razões. Certo? As razões elas sempre serão diferentes. Tá ok? Então, esse é o que nós chamamos de resistor não ôhmico. Isso tem muito a ver com a temperatura, né, com a quantidade de corrente elétrica, né, com outros termos, né, com outros fatores, certo? E graficamente nós vamos perceber o seguinte, ó, DDP e a corrente. Então nós vamos observar o gráfico e reconhecer ele como resistor não ôhmico, porque nós vamos ter, por exemplo, ó, o gráfico ele não vai ser uma reta, ele vai ser uma curva. Então nós vamos ter aqui, ó, para cada DDP, uma corrente com valores diferentes. Certo? Então, eles não são agora proporcionais. Tá ok? Então, esses são os dois tipos de resistores que nós iremos encontrar. O resistor ôhmico, de resistência constante, e o resistor não ôhmico, de resistência variável. Certo? No caso do resistor ôhmico, o gráfico vai ser uma reta proporcional, grandezas diretamente proporcionais, certo? Levando em consideração a DDP e a corrente elétrica. Então, essas são as nossas referências.
ok? No caso de resistor não ôhmico, o gráfico vai ser uma curva, não vai ser mais uma reta, certo? Então aqui nós temos agora grandezas que não são mais diretamente proporcionais, tá ok? Então as razões elas não dão o mesmo valor, certo? Viu como é bem simples, bem fácil? Bom, levando em consideração o resistor ôhmico, ok? No resistor ôhmico nós estamos vendo o seguinte, ó, certo? Que a corrente, né, a razão entre a DDP e a corrente vai ser igual a uma constante. E essa constante nós vamos chamar de R. Pronto. Então aqui nós temos a caracterização da primeira lei de Ohm, certo? Então a DDP dividido pela corrente vai ser igual à resistência. Ou vocês podem encontrar nos livros desta forma. Este I, né, que é a corrente elétrica, que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar, ó, que a DDP é resistência vezes corrente elétrica. Pronto. Então, desta forma, nós iremos encontrar a primeira lei de Ohm aí na maioria dos livros, né? Então, essa equação, né, estas equações caracterizam aqui a primeira lei de Ohm. Ok? Certinho? Preste bem atenção nesta equação. Esta equação vocês ainda vão trabalhar bastante com ela. Ok? DDP, vou colocar aqui, DDP, resistência, e o I é corrente elétrica, né? Certinho? Então, é o famoso URI. Cujas unidades, né? Quanto às unidades que nós iremos trabalhar aqui, também é bem simples. No caso das unidades, nós temos o seguinte, ó. A unidade de DDP, certo? Nós já sabemos que é o volt, né? É o volt, ó. A unidade de corrente, vocês já sabem que é o ampere. Pronto. Certinho? Como resistência, ó. Como a resistência é DDP sobre corrente, então nós vamos encontrar o seguinte, ó, que a resistência então vai ser volt por ampere, certo? Volt por ampere vai nos dar uma nova unidade que nós iremos chamá-la de ohm, representado aqui por essa letra grega, né? Pelo ômega aí, né, lá na letra grega, né? Certo? Então, essa unidade é o ohm, tá ok? Então, toda vez que se trata de corrente, de resistência elétrica, desculpa, trata-se da unidade no sistema internacional que nós chamamos de ohm, tá certo? Ver como é bem fácil, como é bem simples a primeira lei. Só recapitulando algumas coisas. Então, o resistor, ele serve para limitar a passagem da corrente elétrica, tá certo? Ele é um dispositivo de segurança, né, dos circuitos elétricos, tá ok? Então ele vai limitar a passagem da corrente elétrica, fazendo o quê? Se aquecendo, né? Perdendo energia em forma de calor, tá ok? O resistor ele pode ser ôhmico ou não ôhmico. Resistor ôhmico é um resistor constante. O não ôhmico ele é um resistor não constante, não variável, né? É um resistor variável, desculpa. Tá ok? O gráfico do resistor ôhmico é uma reta, né, de grandezas proporcionais, e o gráfico do resistor não ôhmico é uma curva, né? Tá ok? A primeira lei de Ohm
é caracterizado pela razão entre a DDP e a corrente. Isso vai ser igual a resistência, né? Então a resistência é DDP sobre corrente, ou DDP é igual a resistência vezes corrente, né? Cuja a unidade é o ohm, ok? Com isso finalizamos a aula de hoje e até a próxima.